Amém. Que belo vídeo, que bela homenagem aos pastores de nossa igreja. São pastores que Deus nos deu e devemos orar a Deus e agradecer pela vida de cada um deles. Pastores que dedicam a sua vida, que dedicam o seu tempo para nos abençoar, para nos ajudar nessa caminhada. Eu olho para esses pastores e vejo neles a vida de Jesus Cristo, vejo neles pessoas ungidas por Deus, abençoadas por Deus, para nos cuidar e nos orientar. Eu gostaria de convidar agora o pastor Rodrigo para que ele possa nos conduzir em oração. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti por mais um dia que o Senhor nos concede, de forma especial por podermos ter o privilégio de adorarmos o Teu nome nesse momento, de exaltarmos o Senhor em nossas vidas. Te damos graças, Senhor, pela primeira Igreja Batista no Andaraí. Te damos graças, Senhor, porque a Tua mensagem do Evangelho continua sendo proclamada, independente das circunstâncias, mesmo nesse período tão difícil que estamos atravessando, de pandemia, por meio da tecnologia, continuamos anunciando o Evangelho, continuamos a pregar a palavra de Deus e nos reunir, Senhor, mesmo virtualmente, para juntos, como corpo de Cristo, como família de Deus, como primeira Igreja Batista no Andaraí, adorarmos e exaltarmos o seu nome, Senhor, aos domingos. Obrigado por tudo, Senhor. E de forma especial, somos gratos a Ti, pelos pastores da primeira Igreja Batista no Andaraí. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse vídeo que foi apresentado agora, um vídeo que nos toca, um vídeo que nos enche, Senhor, de ânimo, Senhor, para continuarmos no trabalho pastoral. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos pastores que o Senhor tem colocado na primeira Igreja Batista no Andaraí. De igual forma, Senhor, nós somos gratos a Ti, porque Tu és o nosso pastor. O Senhor tem conduzido as nossas vidas, o Senhor tem conduzido a Tua igreja, o Senhor é o nosso pastor. E independente, Senhor, dos momentos que atravessamos, seja momentos de pastos verdejantes, momentos alegres, momentos felizes, seja também por momentos de vales de sombra de morte, independente das circunstâncias, temos o privilégio de ter a Ti, Senhor Jesus, como o nosso pastor. Obrigado por isso, Pai, e receba o culto que nós estamos prestando a Ti nessa manhã. É a oração que fazemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Amém. Aproveitando a sua presença aqui, pastor Rodrigo, deixa o seu microfone ligado, que eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero saber como é ser pastor em tempo de pandemia. Fala para a gente um pouquinho como que é pastorear nesse momento. Bom, meus irmãos, ser pastor nesse período que estamos atravessando é um misto de sentimentos, né? É um misto de emoções, já que a presença pastoral ela é totalmente significativa nesse chamado que nós possuímos da parte de Deus. Então, nós gostaríamos de estar juntos com as nossas ovelhas, né? Acompanhando, discipulando, orientando, instruindo, chorando junto com os que choram.
e nos alegrando com aqueles que se alegram. Então, o pastor ele tem que estar presente com as suas ovelhas, estar junto. Isso é algo que faz parte. Por isso, nesse sentido, ser pastor nesse momento de pandemia tem esse dado assim de algo que está faltando, algo que deveria estar presente para que houvesse uma completude na nossa vocação, na nossa experiência pastoral. Mas, ao mesmo tempo, também ser pastor nesse momento de pandemia, penso eu que implica numa das características do pastor, que é o encarar dos desafios que a vida nos estabelece. Então, nesse momento atual, nós estamos atravessando essa adversidade e, de certa forma, o pastor ele precisa liderar, estar à frente das suas ovelhas e apontar caminhos para que as ovelhas consigam seguir em meio a essas dificuldades. Então, também tem esse dado de desafio, de se lançar diante desse momento que estamos atravessando para conseguirmos vivenciar essa experiência pastoral. Por exemplo, agora aqui, eu estou em casa falando e as crianças estão aqui, ó, vocês estão ouvindo, estão fazendo aqui a bagunça delas, agitando. Então, assim, tem os seus desafios, tem as suas especificidades. E isso também nos motiva, isso nos anima, e ser pastor nesse momento, então, também tem esse dado prazeroso de anúncio do evangelho, de acompanhamento das ovelhas, de presença, mesmo que virtual, encarando os desafios do tempo presente. Então, assim, eu acho que é um misto de emoções, tanto pelo aquele gostinho de estar faltando alguma coisa, estar faltando a presença, mas também o sentimento de realização da sua vocação, porque não há outra coisa que possamos fazer a não ser pastorear, porque fomos chamados por Deus para isso. Então, mesmo virtualmente, estamos aqui, prontos para o serviço, porque ser pastor não é ser um opressor, não é ser um dominador, ser pastor é ser um irmão, dentre outros irmãos, que serve os seus irmãos. Então, o serviço se faz presente também em meio a esse momento que estamos atravessando, como o Cura d'Almas, né, que ajuda as pessoas a lidarem com esse momento de isolamento, momento de perdas, momento de luto, momento de adversidade. Então, eu acho que seria mais ou menos essa a resposta que eu poderia trazer nesse momento, Rodrigo. Amém. Bela resposta. É um momento também que eu me sinto, de certa forma, abençoado por poder compartilhar com a igreja, com os pastores da nossa igreja, todo o conhecimento tecnológico que eu tenho, que eu entendo também que Deus, de alguma forma, me abençoou, me permitindo ter esse conhecimento, assimilar esse saber, e hoje aqui eu posso trazer esse conhecimento a todos os pastores, a nossa igreja, ser bênção na vida da nossa igreja. É muito bom. Eu quero convidar agora o nosso ministro de música para nos conduzir num louvor que vamos cantar a Tua Unção. Ministro, libere seu microfone e nos conduza nesse momento de louvor. Está liberado. Vamos louvar o nosso Deus. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar bem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus mandar, mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei,
com a unção imbatível serei. Além do véu, eu quero estar, vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação. Poder para curar as cadeias, quebrar com agir e fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus mandar muda. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Amém. Amém. Que bênção poder louvar com os irmãos, mesmo à distância, podermos estar aqui em espírito, todos louvando ao nosso Deus. Eu quero convidar agora nosso pastor Osíris, que ele vai fazer a primeira leitura que temos aqui de uma sequência de participações especiais. A nossa leitura ela está baseada em 2 Timóteo, versículos 4, capítulo 4, do versículo 1 ao 5, e Atos 20 e 28. Então, teremos o pastor Osíris fazendo a primeira leitura, e, na sequência, teremos outros pastores lendo e fazendo a sua participação especial. Amém? Pastor Osíris, faça uso da palavra e nos conduza nessa leitura bíblica. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julga todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda a firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Pastor Antônio. Então, eu vou convidar o pastor Gabriel para fazer essa leitura para a gente. Pastor Gabriel, por favor, faça essa leitura. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você, seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus.
Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da Igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue de seu próprio Filho. Pastor Guilherme, aproveitando que o senhor está aqui participando com a gente, responde para a gente, quem pastoreia o pastor? Inicialmente, o Salmo 23 já nos diz, o Senhor é o meu pastor. Mas sabemos que nós somos pastores das ovelhas do Senhor. Jesus diz, pastorei as minhas ovelhas. Às vezes o pastor também é pastoreado pelas ovelhas. Tá? Quando as ovelhas alimentada, bem direcionada, entendeu? E ela uma experiência que eu vivendo o pastoreio. Eu vi que o pastor conduz as ovelhas direitinho. Ele senta num determinado lugar, assim, e as ovelhas vão e deitam ao redor dele. Engraçado, eu fiquei bobo com isso. Ver as ovelhas vir, o pastor está deitado lá para tomar uma água, se alimentar, as ovelhas vêm e deitam ao redor. Isso, para mim, é pastorear. Quando as ovelhas correspondem ao que o pastor diz, que o pastor é o profeta. Ele é a figura principal da igreja, que todo mundo olha para ele como sendo o infalível, né? De fato, não somos infalíveis, mas a igreja nos olha como infalíveis. E muitas vezes as pessoas pensam que o pastor está ali para dizer o que a igreja quer ouvir, que agrada a igreja. O pastor não está ali para dizer o que agrada a igreja, ele está ali para dizer o que o Senhor mandou dizer. A carapuça cabe em qualquer um, entendeu? Se o pastor está pregando, está ensinando, e aquilo doeu no meu coração, ao invés de eu brigar com o pastor, tem que orar pelo meu problema, que ele descobriu na mensagem dele, tocou na minha ferida. Entendeu? Então, esse é o grande problema. Também lá, algumas ovelhas distanciavam do rebanho. O pastor corria lá e trazia-la de volta. Então, o pastor tem trabalho, o pastor tem obrigação, o pastor tem amor às ovelhas e elas correspondem. Então, o Senhor, através do Espírito Santo, é que conduz o pastor, que orienta o pastor, conforta o pastor, apesar de termos os diáconos, né, que faz esse trabalho também, ajudando o pastor, que está bem de perto. Tem outros colegas que também pastoreiam uns aos outros. Então, esta é a minha resposta, irmão. Obrigado. Amém, pastor. Muito obrigado pela sua resposta. Que Deus abençoe a sua vida. Nesse momento, teremos uma outra participação especial do nosso pastor Onésimo, uma pessoa que eu, particularmente, tenho saudade de ouvir cantar, de ouvir louvar a Deus. Então, agora eu passo a palavra para o nosso irmão pastor Onésimo, para que ele possa nos conduzir em um solo ao nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, eu vou adorar o nosso Deus, pastor dos pastores, com uma música que é muito marcante na minha vida, e o título da música é O Rosto de Cristo. Os compositores são Josias Teixeira e Júnior Maciel. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim, e olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão
feliz assim. Eu queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Eu queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Amém. Amém, pastor. Eita esperança, hein, meu irmão? Esperança é essa. Amém. A gente ver Jesus, contemplar face a face, estar com Deus e louvar na presença de Deus, na sua glória. Estar com todos nós juntos lá, louvando o nosso Deus. Que visão maravilhosa. Que imagem. Amém. Eu quero aproveitar, pastor Nézio, a sua presença aqui. E como a gente ainda não chegou lá, a gente ainda tem uma caminhada para trilhar até lá, eu quero perguntar para o senhor, quais são as principais dores de um pastor? Fala para a gente. Meu irmão, todos sabemos que os pastores são seres humanos sujeitos a muitas dores. Dores físicas, dores naturais, não é? Dores que lhes são impostas. Mas eu quero destacar duas grandes dores na minha ótica que afetam a um pastor. Primeiro é quando a primeira visão é quando esse pastor ele deixa de ouvir a voz do Espírito Santo. Quando ele não consegue mais ter as respostas de Deus às suas orações, aos seus projetos. Isso dói muito num pastor
que foi chamado, como o pastor Guilherme falou ainda há pouco, como nós lemos no texto. Eu nunca passei por isso, mas eu conheço pastores que já passaram por isso. E eles chegaram a... Um deles chegou a dizer que estava com sequidão de Deus. Assim como um rio que antes era caudaloso, tinha muitas águas, agora o seu leito estava seco. E ele chorava muito, sentia muita dor nisso. Então, quando o pastor deixa de ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo dentro dele, é uma das maiores dores que ele possa sentir. Uma outra dor que eu destaco, atrelada a essa, é quando o pastor percebe que as suas mensagens são automáticas, elas são dele mesmo. E deve ser muito doloroso ele dizer no púlpito: Senhor, meus irmãos, o Senhor me deu essa mensagem, e Deus não deu. É uma mensagem técnica, às vezes uma mensagem teologicamente bem colocada, emociona as pessoas até salva, pessoas se rendem a Cristo, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, mas ele sabe que foi uma mensagem técnica. Alguns até pegam mensagens copiam mensagens da internet, mas isso é uma dor muito grande, quando ele percebe que as mensagens dele são mensagens automáticas, dele mesmo, mensagens técnicas. Então, a primeira dor é quando ele não ouve a voz do Espírito Santo de Deus. E esse pastor que eu estou me referindo, ele dizia que Deus várias vezes chamava ele para orar de madrugada, e ele dizia: não, Senhor, agora não. Aí virava do lado e dormia. E agora ele procurava a Deus e Deus não respondia a ele. Então, não ouvir a voz do Espírito Santo de Deus dói muito no pastor. E quando ele sabe que as suas mensagens são técnicas, são mensagens vindas dele mesmo, porque eu aprendi o seguinte: Deus fala ao pastor e ele fala ao povo, e aí acontece. Mas quando a mensagem é ele falando para o povo, nada acontece. Então, eu destaco essas duas dores. É a minha maneira de ver. Amém. Belas palavras. Por isso a importância também da igreja, né? Tá orando por seus pastores, da igreja estar intercedendo junto a Deus, clamando pela vida, pela misericórdia, pelo amor desses pastores. Muito importante. Quero convidar agora nosso pastor Osíris, que vai trazer a nossa mensagem e vai nos falar nesse dia. Vai falar sobre o bom pastor. Pastor Osíris, libera o seu microfone e nos conduza nesse momento. Bom dia, amados irmãos. Hoje é um dia em que nas igrejas batistas nós nos lembramos dos nossos pastores. Esse dia é para nós valorizarmos esses homens e mulheres que foram vocacionados por Deus para conduzir ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Na nossa igreja, nós temos o privilégio de termos vários pastores nos ajudando a cuidar desse rebanho. É uma alegria. E nós queremos louvar a Deus, porque na história da nossa igreja, ele sempre providenciou pastores. Desde o início, com o pastor Sorém, F.F. Sorém. Depois, durante uns 3 anos, ele acumulou com a primeira igreja batista do Rio de Janeiro e pastoreou a nossa igreja que estava nascendo. Somos filha da PIB do Rio, não é? Depois ele passou para o missionário Crabtree, que ficou 20 anos dirigindo a nossa igreja, liderando, deixou a igreja no seu templo próprio, não é? E depois veio o pastor Davi Gomes, e depois ficou 7 anos na igreja, abençoando a igreja. Depois do pastor Davi Gomes veio o pastor Rones, né? E depois do pastor Rones veio o pastor Tércio. Mas entre o pastor Tércio e o pastor Rones tivemos a bênção do pastor interino, o pastor Pedro Gomes.
Depois do pastor Tércio, veio o pastor Edilson, que foi criança, jovenzinho na nossa igreja, né? Fruto da nossa igreja. E eu estou aqui fechando essa lista de pastores. Junto conosco, Deus levantou vários pastores que auxiliaram, que ajudaram. Então, esse é o momento também de nós louvarmos a Deus por esse cuidado, esse carinho que Ele tem tido ao longo dessa história com a nossa primeira Igreja Batista no Andaraí, que nasceu com o nome de Igreja Batista da Tijuca. Então, e pensando nisso, pensando na bênção do Senhor e sobre o dia do pastor, e eu fui levado a refletir na palavra santa de Deus sobre esse tema, o bom pastor, o bom pastor. E que eu desejo que essa mensagem faça uma obra no seu coração, como fez no meu. Nós somos humanos e falhos como pastores, mas nós temos um pastor que é o nosso exemplo, que é quem nos pastoreia, não é? E também que essa mensagem traga edificação e alegria ao coração das ovelhas, em saber que tem um pastor maravilhoso, o verdadeiro bom pastor, que é o pastor que deu a vida por nossas almas, por cada um de nós. Como o texto de João, capítulo 10, está a nos dizer aí na tela, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. É importante que você saiba disso. Jesus está dizendo que ele é o bom pastor. Ele está fazendo um contraponto, ele está combatendo, né, aqueles que se achavam pastores de Israel, os líderes religiosos, mas que não eram bons pastores, eram maus pastores. O Senhor Jesus acabara de curar um cego de nascença, e mesmo com esse milagre impressionante, poderoso, aqueles falsos pastores de Israel, eles foram capazes de criticar Jesus por isso, e não valorizar o fato de uma ovelha de Israel ter sido abençoada naquele dia, porque era um dia de sábado. Eles os expulsaram da sinagoga, porque aquele homem falou que Jesus Cristo era um profeta, porque ele cria que Jesus era o Filho de Deus. Então, queridos, os falsos pastores, eles estão de todas as formas, tentando desvalorizar a figura do Senhor Jesus Cristo. Eles não reconhecem Jesus como Messias. Em contraponto aos falsos pastores, e infelizmente nos dias em que estamos vivendo, é uma realidade também muito presente, pastores que desviam as ovelhas da figura central e salvadora, que é o Senhor Jesus. Ele diz, olha, eu não sou como esses pastores, que só querem vocês para tirar a lã de vocês, só querem vocês para usar vocês, mas que não amam vocês, não amam. Eu é que sou o bom pastor, eu sou aquele que sou capaz de dar a minha vida por vocês. Essa figura de pastor e ovelhas era uma figura muito comum naquela cultura, era algo que todos entendiam, e as ovelhas, elas seguem o seu pastor, não é? Por isso que eu quero que você entenda isso. Esse bom pastor é o bom pastor que trabalha com suas ovelhas. Eu quero que você veja agora o próximo slide, por favor, Daniel. E ele diz claramente, vocês não creem, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Então, as ovelhas de Jesus são aquelas que creem que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e entregaram suas vidas a Ele. Então, existem falsas ovelhas, existem ovelhas que não são de Jesus, não são minhas, são de outros, mas não são minhas. Vocês creem na doutrina religiosa de vocês, vocês ficaram firmados somente na letra da lei e vocês não estão vendo quem está diante de vocês. Vocês não creem que eu sou verdadeiramente o Filho de Deus, o Messias. Então, vocês não são minhas ovelhas.
É necessário que nós entendamos isso. Jesus é o bom pastor. Ele guia as suas ovelhas. Nós precisamos estar nesse rebanho do Senhor. Nós precisamos estar juntos do Senhor. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é formada por ovelhas do Senhor que creem, que entregaram totalmente suas vidas ao Senhor. O próximo, Daniel, e, mais uma vez, sobre o que eu acabei de falar, ele ratifica no versículo 27, não é? De João 10. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu conheço-as. E elas me seguem. Dizem os que trabalham nesse ramo da pecuária, né, que trabalha na criação de ovelhas, de que as ovelhas, elas são muito mansas, dóceis, mas elas são muito inteligentes, elas reconhecem a voz do seu pastor, e às vezes estão juntas várias ovelhas e vários pastores conversando, as ovelhas bebendo água, chega a hora de prosseguir, cada rebanho vai para um lado, e o pastor chama, e aquelas ovelhas dele vão atrás dele. Elas conhecem a voz do pastor, e o pastor as conhece. E esse conhecer aí, ele tem um sentido muito mais profundo do que um conhecimento visual, um conhecimento pelos 5 sentidos, um conhecimento intelectual. Não, conhecer Jesus, Jesus conhecer a nós, tem um sentido de intimidade, de relacionamento. É um casamento. A esposa conhece o esposo conhece a esposa, porque eles têm um conhecimento de intimidade. Essas são as ovelhas que me seguem, que ouvem a minha voz. Elas sabem quem eu sou e eu sei quem elas são. Esse é o nosso bom pastor, que nos conhece profundamente, sabe das nossas necessidades, sabe das nossas carências, sabe das nossas limitações. Esse é o nosso bom pastor e nós temos segurança em prazer, em seguir as suas ovelhas, em seguir ao Senhor Jesus, e temos prazer em ouvir a sua voz. A sua voz nos transmite segurança, a sua voz nos transmite direção, a sua palavra, ela é uma bênção para nós. Continuando, irmão Daniel, o Senhor continua falando sobre essa relação dele com as suas ovelhas. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aqui, nesse versículo, o Senhor está acrescentando algo muito importante. Essas ovelhas, elas nunca deixarão de ser ovelhas do Senhor Jesus. Sabe, queridos, não há possibilidade nenhuma de uma ovelha do Senhor Jesus Cristo deixar de ser ovelha, virar um bode. E depois, mais tarde, se arrepender, voltar a ser ovelha. Depois, por causa de algum problema, algum pecado, deixar de ser ovelha, agora virou bode. Essa é uma teoria que não se sustenta. Uma vez ovelha, ovelha para sempre. Porque o Senhor, ele nos dá vida eterna, que não tem fim. Ele transformou minha vida e transforma a vida das pessoas que se entregam a ele. E essas ovelhas não vão perecer. Porque ele é o bom pastor, ele dá proteção, ele dá segurança. Ninguém tem o poder de nos tirar das mãos, aquelas mãos poderosas do Senhor Jesus, que um dia voluntariamente na cruz do Calvário se entregou por nós e foi transpassada por aqueles cravos e derramou o seu sangue, aquelas mãos furadas da cruz. Essas mãos poderosas do Senhor que nos ama. Ele é o nosso bom pastor, é aquele que abraça você. E como é bom saber disso nesses momentos difíceis em que estamos passando desta pandemia. Nós temos um bom pastor que nos guia, que nos dirige, que nos protege, que nos alimenta. Esse é o nosso bom pastor. Continuando, irmão Daniel, eu quero agora fazer um link com o Salmo 23. É muito difícil ler o capítulo 10 de João e não pensar no Salmo 23. E o Salmo 23 vem, então, fechar esta mensagem, tudo que eu acabei de dizer para vocês. É um salmo muito conhecido,
É um salmo lindo e belo. É um salmo que nos apresenta de forma poética essa figura do pastor com suas ovelhas. Ali naquela região, onde era muito comum essa cultura, como eu disse, ali na região da Judéia, era uma região desértica, era uma região em que o pastor precisava ir à frente das suas ovelhas para procurar bons pastos. Não era muito fácil encontrar bons pastos, pastos verdes. O pastor tinha que conhecer bem a região, aonde levar. Sabe, uma característica das ovelhas é que as ovelhas seguem o seu pastor, ele vai à frente, diferente da boiada. A boiada, os boiadeiros vão atrás com os ferrões, gritando, empurrando os bois, eles vão atrás, empurrando ao lado, obrigando aquela boiada aí na direção que ele quer que vá. Mas a figura do pastor de ovelhas é totalmente diferente. Ele vai à frente, as ovelhas o seguem. É uma natureza transformada pelo Senhor. E essa figura que vocês estão vendo ao fundo, o pastor indo à frente, as ovelhas seguindo. E esse salmo diz assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Ou seja, nada vai me faltar, porque Ele cuida de mim de uma maneira tão maravilhosa. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Sabe, queridos, as pastagens, onde as ovelhas vão se alimentar, verdinhas, mas também há um momento que o pastor obriga a ovelha a se deitar. Você sabia disso? Porque se ela ficar só comendo, isso vai prejudicar a saúde da ovelha. Ela tem um momento que ela tem que parar, deitar e ficar remoendo. É da natureza do ciclo digestivo da ovelha. A ovelha fica mastigando muito, ruminando. E que isso tem a ver com a nossa capacidade de ficar refletindo sobre a palavra, meditando sobre a palavra. A palavra de Deus é esse alimento e nós precisamos, tem hora que o Senhor nos faz parar. Às vezes até num leito de hospital, mas Ele nos faz parar. Pare! Eu quero que você agora fique remoendo. Então, o pastor, ele se preocupa com a saúde, com o alimento, com as necessidades, né? De um bom pasto verdinho, de uma digestão bem feita, porque a ovelha tem muito valor, ela dá lã, que tem um valor maravilhoso, o pelo da ovelha também, né? O couro da ovelha, a lã, o couro da ovelha, a carne da ovelha, o leite, que dá um queijo maravilhoso. A ovelha é uma riqueza. E o pastor bom, ele cuida bem das suas ovelhas, que sabe o valor que tem as suas ovelhas, né? Então, ele faz com que a gente caminhe em verdes pastos, que a gente repouse para ruminar, para que a digestão seja bem feita. Ele nos conduz a águas tranquilas. Quando nós estamos cansados, ele nos restaura o vigor, porque nós saímos reanimados depois de bebermos aquela água fresquinha. Ele nos guia nas veredas, ele faz aquela manobra, ele tira as ovelhas de um local, leva para outro local, porque é necessário fazer um rodízio de pastagens para que a própria ovelha não destrua aquela pastagem. Há um momento que ele diga: para, agora me sigam, vão para outra, porque amanhã essa pastagem aqui vai estar verdinha e vocês vão voltar para ela. Se eu deixar vocês aqui, vocês vão acabar de comer até a raiz. Então é importante eu guiar vocês. E o pastor vai guiando, fazendo a manobra nos campos, e o salmista diz que esse caminho é o caminho da justiça, é um caminho que ele nos guia, porque ele quer ver as suas ovelhas bonitas, saudáveis, por amor do nome dele. Vocês são minhas ovelhas, vocês me representam. Quando perguntarem quem é essa ovelha bonita, é do pastor Jesus, porque é o meu nome, vocês representam o meu nome, é por amor ao meu nome, eu guio vocês, eu amo vocês. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas, quando a ovelha estiver passando por momentos difíceis, como estamos passando nesse momento, o vale sombrio de trevas e morte, a ovelha tem tanta confiança na proteção do seu pastor que ela não teme perigo algum. Porque o Senhor está comigo, por tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. A vara e o cajado do pastor para proteger
o seu rebanho. Como é bom termos Jesus. E ele diz, eu sou esse bom pastor aí. Eu sou esse bom pastor. Continuando, irmão Daniel. Agora, o Salmo ele muda de figura. Ele deixa as pastagens do campo, ele deixa o trabalho do pastor com a ovelha e nos leva para uma nova cena, uma segunda cena dentro desse Salmo. É uma cena de um banquete, onde você é convidado para ir a uma casa de um senhor que tem muitas posses, e esse senhor ele tem recursos, esse senhor ele faz um banquete, é o dono da fazenda, ele faz um banquete e você é um convidado dele. Agora você deixa de ser ovelha e passa a ser um convidado. É outra figura que o bom pastor nos passa. Ele prepara um banquete para nós. E, infelizmente, o Salmo nos fala da grande realidade do combate espiritual, né? Os inimigos da nossa vida existem, não é algo fantasioso, não é uma hipótese, é uma realidade. Existem inimigos da nossa vida que não quer que nós sejamos seguidores de Cristo, que nós amemos a Cristo, nos criticam porque nós seguimos ao Senhor, ao seu Evangelho, mas Ele prepara um banquete para nós. E aqueles que nos criticam, os nossos inimigos, eles vão ficar vendo o banquete que Deus prepara, que o Senhor prepara para nós, o Senhor Jesus. E diz o texto, tu me honras, porque eu sou tua ovelha, porque eu tenho prazer em ti, porque eu te sigo, o Senhor me honras. O Senhor unge a minha cabeça. Ou seja, quando eu chego na sua casa, eu sou ali perfumado, eu recebo uma unção, o Espírito Santo me domina, e o meu cálice nunca fica vazio. Eu vou bebendo vinho, quando chega na metade do cálice, o Senhor vem e manda completar o meu cálice. Eu tenho sempre alegria transbordante. Sei que a bondade e a fidelidade, a misericórdia, a bondade, a fidelidade me acompanharão. Eu sei disso, o Senhor nunca vai me deixar todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Sabe, queridos, há muitas pessoas nesses dias em que estamos vivendo, passando crise de ansiedade, de depressão, porque não tem essa confiança, essa segurança no seu pastor. Essa ovelha aí, ela pode passar por vale sombrio de morte, que ela está tranquila, que ela sabe o pastor que ela tem. Ela sabe que a bondade, a misericórdia, a fidelidade do Senhor nunca vão abandoná-la. E ela sabe que todos os dias ela estará na presença do Senhor. A casa do Senhor representa isso, a minha comunhão com Deus. Eu estar diante da face de Deus. Eu estou na presença dele. Eu tenho prazer em estar ali. Eu diariamente quero estar na presença dele, enquanto eu viver. Esse é o nosso bom pastor. É um bom pastor dos pastores, que são ovelhas dele, e é o bom pastor de cada um de nós, da sua igreja, da primeira igreja batista do Andaraí, de todas as demais igrejas do Senhor Jesus sobre a face da terra. Esse é o nosso bom pastor. E eu queria destacar 3 características desse pastor para terminar. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Eu queria que você soubesse que uma das características do bom pastor é que ele se preocupa com a alimentação do seu rebanho. E nós, que somos pastores humanos, precisamos estar preocupados com isso. A verdadeira alimentação é a palavra de Deus. Nós precisamos estudar bem a palavra, fazer uma boa exegese, fazer uma boa interpretação, uma hermenêutica correta nesses dias que estamos vivendo. Isso só é possível pela unção do Espírito Santo. Nós precisamos depender dele, para que possamos levar a palavra de Deus ao rebanho dele, que está sob a nossa responsabilidade. O bom pastor se preocupa com a alimentação do seu rebanho. O próximo. O bom pastor, mesmo quando as ovelhas estão passando por situações difíceis, o bom pastor está preocupado com a proteção das suas ovelhas. Nós vivemos dias terríveis e os pastores ficam preocupados com o irmão fulano, a irmã ciclana, e liga para um, e liga para outro, e ora, e nós temos os ministérios na igreja para proteger, para ajudar na proteção, para orar, para colocar diante das pessoas, de Deus em oração.
E a proteção que o pastor se preocupa é que cada ovelha saiba manejar bem a palavra de Deus. Uma ovelha bem alimentada que sabe que o Senhor Jesus é a sua proteção. O pastor se preocupa. Nós sabemos que o combate espiritual é uma realidade, mas nós sabemos que quando as ovelhas são bem alimentadas na palavra, ela resiste ao inimigo, o lobo foge. O nosso lobo, o leão devorador, está ao nosso derredor, buscando tragar as ovelhas do Senhor. Mas aqueles que resistem ao inimigo com a palavra, o pastor se preocupa em orar e ensinar o seu rebanho, a que o seu rebanho saiba que ele tem a proteção e saiba usar a palavra de Deus. O bom pastor se preocupa. E nesses dias que estamos vivendo, nós precisamos estar atentos, precisamos estar orando, protegendo a igreja do Senhor, para que nós estejamos sempre na presença do Senhor com alegria. Não nos deixemos levar pelos desânimos, não nos deixemos levar pela ansiedade, não nos deixemos levar por ideias das trevas que tentam nos destruir. O bom pastor alimenta, se preocupa com a alimentação da sua ovelha, da nutrição, para que ela seja bem fortalecida na palavra. Mas o bom pastor é aquele que as ovelhas confiam, que sabe que esse pastor está orando por ela. Nas horas difíceis, ele se coloca ao lado dela, ele apoia. Ele é um pastor que me dá a bênção da presença do Senhor junto de mim, porque ele ora por mim. Proteção. Nós somos chamados também pelo Senhor para aprendermos com Jesus, transmitir essa segurança, transmitir essa confiança, porque as ovelhas conhecem o seu pastor. Vamos em frente. Por fim, o último ponto que eu gostaria de destacar no perfil do bom pastor é que esse bom pastor é um pastor que cuida de mim. A bondade e a fidelidade vão me acompanhar. É um pastor que reflete as virtudes do Espírito. Amor, alegria, paz, bondade, né? Mansidão, né? Fidelidade, longanimidade, temperança. É um pastor que cuida de mim. O cuidar das ovelhas. As ovelhas são carentes. Como nós, pastores, também precisamos ser cuidados. E é importante a pergunta que foi feita aqui, nesse culto: quem cuida do pastor? Nós precisamos ter pastores que cuidem de nós, pastores mais experientes, grupo de pastores que se reúnem, que conversam. Nós somos frágeis, nós somos ovelhas, todos nós. Nós precisamos de conversar, um ombro amigo, alguém com quem abrir o nosso coração, alguém que olhe para nós não com crítica, não com juízo, mas olhe para nós com bondade, com misericórdia, como o Senhor olha para nós. Eu sei que esse pastor nunca vai me abandonar. Mesmo quando eu cair, quando eu estiver fraco, que eu me distanciar, que eu me rebelar, ele vai lá e me abraça e me traz de volta para junto do rebanho, porque eu sou ovelha dele. Ele me ama. Essa bondade, essa misericórdia, essa fidelidade tem que ser a marca do pastor, e não o juízo, aquele pastor que não tem paciência, aquele pastor ditatorial, tem que ser como eu quero. Não é assim. Até a exortação do pastor é uma demonstração de cuidado, mas ele tem que exortar com bondade e fidelidade a palavra de Deus. Nós, pastores, precisamos cada vez mais nos aproximar do perfil desse bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. E concluindo, eu só quero finalizar passando para vocês, então, os 3 principais atributos de um bom pastor. E nós, como pastores, precisamos, humildemente, de nos colocarmos diante do pastor, que é o exemplo para nós, que é o bom pastor, que é o Senhor Jesus. Devemos estar diariamente preocupados com a alimentação do nosso rebanho, como eles estão se alimentando, principalmente nessa crise que estamos vivendo. Muita heresia, muita coisa sendo falada. Alimentação, proteção. Oremos pelas nossas ovelhas e ensinemos a ela que Jesus
é o protetor da vida delas. Elas precisam se sentir seguras ao nosso lado, mesmo em dias difíceis. E, finalmente, queridos pastores, o cuidado que Jesus tem conosco, a sua misericórdia, a sua fidelidade nunca vão nos abandonar. E aí a ovelha precisa sentir que o seu pastor é um pastor que se preocupa com elas, que cuida delas, que sabe se elas estão agora desempregadas, sabe se elas estão enfermas, sabe se ela está passando agora por um momento difícil, porque ele cuida. E, nesse sentido, o pastor, ele precisa de auxiliares, precisa de outros pastores, que o rebanho vai crescendo e fica complicado ele saber cada uma pelo nome. E, graças a Deus, que aqui na nossa igreja nós temos um grupo de pastores e de líderes, homens e mulheres, um dom pastoral que tem nos abençoado no cuidado do rebanho, na alimentação do rebanho, orando pelo rebanho, na proteção. Uma igreja pastoral, uma igreja que alimenta, que protege, que cuida das ovelhas, que não são de nenhum de nós. Nós nos incluímos nesse rebanho, nós somos ovelhas de Jesus. E o grande peso que aqui foi falado, o grande peso que cai sobre os ombros de um pastor humano e pecador como nós, temos que dar conta depois ao dono da fazenda, ovelha por ovelha, como elas estão. Estou engordando, a lãzinha dela está cada vez melhor, está mais bonita, o leite dela está forte, está rico, está dando um queijo maravilhoso, e você terá que dar conta. Ser pastor não é para ninguém desejar. O que você vai ser como crescer, pastor? Não faça isso com seus filhos, nem com as suas filhinhas, nunca. Pastor é um chamado especial. É um peso sobre os ombros de responsabilidade. E se não fosse a capacitação do Senhor, nós jamais poderíamos ser bons pastores, porque somos falhos e fracos. Mas nós temos um pastor maravilhoso, que cuida de nós, que nos alimenta e nos protege. Graças a Deus. Fique alegre, porque o seu pastor, o seu bom pastor, não se chama pastor Osíris, nem pastor Rodrigo, nem nenhum desses pastores que aqui temos. O seu bom pastor, que também é o meu bom pastor, é o Senhor Jesus. Agradeça a Deus por isso. E ore pelos pastores humanos que você conhece, para que Deus os use. E cada vez mais nós, pastores humanos, nos aproximemos do perfil, do caráter do bom pastor Jesus. Deus te abençoe. Amém. Que bela mensagem, bela palavra. O perfil do pastor. O pastor, ele tem que se preocupar com a alimentação do seu rebanho. O pastor, ele tem que ter proteção, proteger as suas ovelhas, e o pastor, ele tem que cuidar, interceder pelas suas ovelhas. Que nós possamos agradecer pela vida dos nossos pastores, para que eles possam sempre buscar o melhor alimento, para que eles possam nos proteger como tem nos protegido, e para que eles possam cuidar de todos nós. Quero convidar agora o nosso pastor Antônio, para que ele libere seu microfone e nos conduza nesse momento em oração. Oremos, amados, oremos. Amado Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade. Muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus, por essa certeza, pelo teu Santo Espírito em nós, nos conduzindo. Ó Deus, muito obrigado por essas verdades que temos vivenciado, Pai, nesse caminho ao amadurecimento, nesse caminho que o Senhor dá a cada um de nós. Muito obrigado por essa palavra, por esse dia. Ó Deus, continue assistindo cada um dos teus filhos que estão espalhados pela face da terra. Nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, carecemos da Tua graça, reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, meu Deus. Mas muito obrigado, Pai, pela salvação e por poder nos dar essa responsabilidade e, sobretudo, nos guiar passo a passo. Permita, Pai, que, enquanto estivermos caminhando nessa terra, possamos ouvir a Tua voz e Te obedecer de maneira incondicional. Nos dê força, Pai, na nossa caminhada. Abençoe cada pastor, cada líder que está, independente de título,
fazendo um trabalho de pastoreio, cuidando das tuas ovelhas. Ó Deus, que tua mão de bondade continue conosco. Nós oramos agradecidos por cada momento que temos vivenciado aqui, de fortalecimento, de edificação. Continue dando graça. Nós oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Pastor Antônio, continua com a gente, que eu quero perguntar para o Senhor. Todo pastor tem um chamado inicial. Quando e como foi o seu chamado? Pastor, fala um pouquinho para a gente, brevemente, como que foi isso. Ô, meus amados, graça e paz. Graça e paz. Não é fácil ser breve, porque a caminhada foi longa. Mas eu tive a graça de, em 91, 4 de fevereiro de 91, ser batizado pelo pastor Cláudio Cardoso. Cláudio Paulino Cardoso, esposo da irmã Celeste, na Igreja Batista da Amizade. Meses antes, amados, eu estava com uma fome de Deus, eu estava, podemos dizer hoje, sendo atraído para o reino de Deus. Era um momento onde que você via ar livre, você pegava um táxi, alguém falava do amor de Deus para você, você era convidado para poder estar nos cultos domésticos, por causa daquela época, tinha cultos domésticos, os crentes convidavam, os amigos, e aí você percebia que o convite estava vindo da parte do Pai, mas você não sabia como fazer. E aí, participando desses cultos, dessas atividades, chegou um momento de ficar claro que Deus estava te chamando para o reino dele, para um compromisso com ele. E eu falei, eu fugi desse negócio. Eu não quero esse negócio para mim, não. E um dia, pela manhã, eu estava passando pela rua, aqui próximo da Gran Pará, em Rio Novo, e passando, e tinha um folheto no chão. E eu vi que era coisa de crente, um folheto. E aí, aquele folheto, eu passei por ele, mas não pude resistir. Voltei, peguei o mesmo, e ali estava escrito que um servo tinha ganhado carta de alforria, mas ele desprezou a liberdade dele e queria voltar para o cativeiro. Oh, meus amados, naquele momento eu senti convicção de pecado, porque eu já tinha ido nos cultos, já tinha sido convidado pelos meus amigos, e eu senti convicção de pecado. E aí eu tive a graça de Deus de sair daquele local ali e entrar na Igreja Batista, onde que um seminarista estava pregando, Heriberto, e o pastor era o pastor Cláudio, que veio me batizar. E quando eu cheguei naquele ambiente de culto, eu não ouvi a mensagem, eu não ouvi nada. Eu simplesmente me rendi a Cristo Jesus e confessei publicamente Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. E naquele lugar, naquele dia, é como se o céu tivesse aberto diante de mim e eu me vi pregando o Evangelho. E me vi não sozinho, mas me vi acompanhado e discipulado, treinamento. As campanhas que nossas igrejas têm de anuais para nossas juntas, elas sempre foram bem instrutivas, e quando eu vi aqueles vídeos do apelo pelo Brasil e pelo mundo, eu chorava e sentia como se Deus estivesse me chamando ali para o ministério. Então, foi algo assim tremendo. Fiquei desempregado durante um período, porém, a graça de Deus que permitiu que eu viesse trabalhar na Junta de Missões Nacionais, onde que aflorou tudo aquilo que estava contido no meu coração, contato direto com os missionários, com os pastores. Foi uma experiência maravilhosa. Eu sei que num período que eu vou limitar, mas em 2008 eu já estava deixando o Seminário do Sul, toda a minha formação, e recebi imposição de mão na Igreja Batista, na segunda Igreja Batista de Pilares, e na segunda Igreja Batista do Rio, a convenção, juntamente com a junta, estava impondo a mão sobre os missionários que estavam indo para o campo da plantação de igreja. E aí
se resume esse chamado. Deus, ele começou uma boa obra, ele aperfeiçoou essa obra e é irresistível o convite dele. Nesse dia de hoje, se algum dos irmãos que estão em nossas igrejas, talvez a idade, talvez, não sei, se tiver algum obstáculo, alguma coisa que da sua parte você possa se ver limitado para poder atender o chamado do Mestre, por favor, não resista. A experiência tem mostrado que muitos dos nossos Deus quer usar de maneira poderosa para poder fazer a obra dele, ora comissionando de uma maneira direta, dando responsabilidades ministeriais, e ora como um líder local na igreja para poder justamente fazer esse trabalho do pastoreio, para poder ajudar realmente o seu pastor. Se coloque diante do Pai, não resista, porque é uma experiência maravilhosa. Eu, quando estava meditando em toda essa trajetória, eu falei, meu Deus, muito obrigado pelo presente da igreja, me dar a oportunidade de rever da onde que eu vim e para onde que o Senhor está me conduzindo. Verdadeiramente, eu teria muita coisa para poder falar para os irmãos, mas essa é a minha experiência. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar com esses amados irmãos, fazendo parte dessa equipe, e que Deus possa estar nos ajudando, ser um instrumento de edificação para a igreja dele, e sendo conduzido pelo Espírito, conduzindo outras pessoas ao reino de Deus. Amém, pastor Antônio. Que história linda, muito bonita a história do senhor. Um chamado que nós recebemos, o chamado pastoral, é algo assim muito especial, que realmente fala particularmente a cada coração de forma bem específica. Creio que cada pastor aqui teria uma história bonita, uma história linda para compartilhar também. E que bom que o senhor foi presenteado com esse momento de poder compartilhar do seu chamado e compartilhar com todos nós um pouco da sua história. Amém. Eu quero convidar agora o pastor Márcio Viegas para poder conduzir a sua igreja na leitura bíblica, que está em 1 Crônicas, capítulo 29, dos versículos 12 e 13. Mas, pastor Márcio, faça uso da palavra e nos conduza nesse momento. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Pastor Márcio, aproveitando que o senhor está aqui, responde para a gente. Todo pastor, ele é grato. A quem você dirige a sua gratidão hoje? Bom, a gente recebeu esse desafio de responder algumas perguntas e 1 minuto para responder essas perguntas todas, como o pastor Antônio fez agora, resumir um chamado em 1 minuto. É lógico que não dá, não tem como, o pastor Antônio e nenhum de nós conseguiríamos. Precisaria talvez de 1 hora ou mais, mas tirando as gratidões óbvias da minha vida, não que essa que eu vou dizer também não seja, mas nesse período que eu tenho vivido, no final de 2018 início de 2019 para cá, em que eu não estou oficialmente pastoreando, mas tenho tentado ajudar naquilo que é possível, dentro dos meus limites, tem me ajudado muito esse período que eu tenho chamado de sabático a aperfeiçoar tudo aquilo que eu aprendi no Seminário do Sul. E a minha gratidão hoje vai para os meus professores do Seminário do Sul. Eu tive muitos professores que marcaram a minha vida, e ela começou no discipulado com o pastor André Aguiar Lisboa, que hoje é pastor missionário na Itália, em Milão, que foi por meio de quem eu conhecia Jesus Cristo e me converti. Eu tenho gratidão aos meus professores como o pastor Edson Fernando, como o pastor Luiz Longini, como a professora e ministra Sônia Gertner, como o pastor Valdemar Figueiredo, como o pastor Pedro, lá da Igreja do Batista do Meia. Essas pessoas marcaram muito o meu ensino, a minha formação, o pensamento crítico.
Que pena, irmãos. Acredito que tenha tido algum problema técnico com o nosso pastor Márcio e ele não conseguiu concluir a fala dele. Vamos seguir, então, com a nossa ordem de culto. Caso o pastor Márcio volte e a gente consiga retomar o momento, eu retorno com ele para que ele possa fazer a conclusão. Mas agora temos um momento especial, mas ele é tão especial que nem eu, que estou na ordem do culto, sei o que vai acontecer. E acredito que nenhum pastor aqui saiba. Então, a irmã Ivonete preparou uma surpresa aqui para todos os pastores, e agora, nesse momento, eu passo a palavra a esses irmãos que vão, de forma muito especial, parabenizar e agradecer por a vida dos nossos pastores. Que vocês estejam com a palavra nesse momento. Bom dia, irmãos. Aqui é o irmão Rodrigo. Eu, nessa data, também queria deixar homenagem a todos os pastores e me recorro aqui à palavra de Deus em Hebreus, capítulo 13, verso 7 e verso 17, que diz o seguinte: lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Então, nessa data especial, eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Osíris, que tem sido bênção na minha vida, na vida da minha família e certamente na vida de nossa igreja. Desde o dia em que chegamos na Piba, fomos muito bem acolhidos e cuidados por este homem de Deus que nos tem ensinado a ser um servo fiel, com seu exemplo de vida, de alegria e principalmente de amor à palavra de Deus. Pastor Osíris, obrigado por cuidar de nós. Feliz Dia do Pastor. Deus o abençoe. Um grande abraço. Se liga, Rodrigo, no que eu vou te falar. Para mim é um prazer poder te homenagear. Falo com sinceridade de todo o coração. Ter você como pastor é motivo de gratidão. Obrigado pelos conselhos, por cada orientação, por cada ensinamento e por cada oração. Não se esqueça que o trabalho para o Senhor não é em vão. Então siga em frente, levando a palavra do mestrão. Deus te abençoe muito e te encha de unção, e que abençoe sua família, Rebeca, Clarinha e João. Deixa o cara sair. Vai. Bom dia, igreja. Aqui quem fala é Paulo Cunha. Estou muito feliz, fiquei surpreso quando a irmã Ivonete me convidou para fazer uma homenagem ao pastor Onésio. Aceitei de pronto. Acho que não está saindo, não. Está saindo aí, tá? Pode falar. Aceitei de pronto porque o pastor Onésio foi meu discipulador, é meu professor na EBD e ativo no meu grupo Irmão. Portanto, estou muito agradecido por estar prestando essa homenagem ao pastor Onésio e gostaria que ele aceitasse esse salmo que eu vou ler para ele. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém. Louvado seja Deus Todo-Poderoso.
A minha homenagem aparece aí? Não sei nem agora. Cleonice, pode falar, a gente está te ouvindo já. Ah, então é minha vez, né? Que eu não achei lá a ordem. A minha homenagem vai para o pastor Márcio. Me senti honrada, né? De homenagear o pastor Márcio. O pastor Márcio, meu vizinho, encontro ele sempre correndo para ir para o metrô. E eu estou muito honrada para essa tão linda homenagem, né? Um pastor de ovelha que recebeu de Deus e obedeceu a tão maravilhoso chamado, né? E eu quero falar para o pastor Márcio, o acróstico da palavra parabéns. O P é de parabéns, é de pastor, e o P também é de paciência. Paciência, sede vós pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. É em Tiago 5,8. O A, na palavra parabéns, o primeiro A é para apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. E ele tem já apacentado desde já o primeiro rebanho dele, que é a sua própria família, né? O R é para recompensa, sede fortes e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa, viu, pastor Márcio? Sua obra terá recompensa. O A é para alegria, servir ao Senhor com alegria, apacentai-vos diante dele com cântico. E o pastor Márcio é o cara da alegria, correndo no discipulado, a lembrança dele eu tenho quando ele trabalhou intensamente ajudando nos grupos de discipulado. B é para bênção. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos, viu, pastor Márcio? Que Deus aumente aí as suas bênçãos mais e mais sobre você, sobre seus filhinhos, né? B é para bênção, né? Sobre seus filhos. O E é para esperança. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. O N é para narrar. Para narrar diz que este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre, ele será o nosso guia até a morte. O S é para santificar. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns, pastor Márcio, que Deus o abençoe. Marina, pode ir, é a sua vez. Bom dia, igreja. Estou nervosa. Vou estar homenageando o pastor Guilherme. Tá? Entrou? Entrou? Entrou sim, está aqui com a gente. Tá. Então, quero homenagear o pastor Guilherme, né? O que dizer desse pastor, desse amigo, desse professor? Um grande amigo. Dele é amar, entendeu? Esteve conosco durante nossa enfermidade, tivemos aqui, ele aqui dizendo o que fazer, dizendo, Marina, faz isso, Marina, faz aquilo, Marina, faz um chá. Então, o que tenho para dizer para o senhor, pastor? Não posso louvar, não posso cantar, mas eu vou falar um pedacinho. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Saudade, pastor, muita saudade da nossa classe, tá? Saudade mesmo. Pastor, sinta-se homenageado por sua classe. Ok? Nós te amamos muito. A igreja está fechada. Não, o templo está fechado, mas a igreja somos nós. A igreja. Tá? Pastor Guilherme. Saudade. Muita saudade, muita. Não viajei lá, não. Passou de um minuto, não, ainda tem muito o que falar. Olha que eu vou cantar. Vou cantar. Amigo. Que sua vida, amigo, seja sempre para o melhor.
que o sol aqueça o céu viver, que a chuva caia leve no seu lar, até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e dê a paz. Amém. Pastor, é para o Senhor. Amém. Obrigado, irmão Marina. Agora, Marina. Isso. Eu convido agora o Luiz Fernando. Recebi aqui agora uma colinha agora. Luiz Fernando, faça uso da palavra. Beleza, está escutando? Estou ouvindo, pode falar. Bem, a nossa homenagem vai para o nosso pastor, nosso amigo, nosso padrinho de casamento, que é o Gabriel. Nós somos muito gratos a Deus pela sua vida e gratos porque você contribui muito para o nosso crescimento espiritual, tanto individualmente, quanto eu e Fernando como casal. E a nossa oração é que o seu ministério seja submetido exclusivamente à vontade de Deus, que é boa e agradável. E que você saiba que, apesar do caminho ser árduo, Deus estará contigo e nós estaremos contigo também, com certeza. É só aproveitando também, né? É um minuto, mas além de amigo, né? Nosso irmão, nosso padrinho de casamento, e somos muito gratos a Deus pela vida dele, né? Por ele estar na nossa vida. É muito lindo a história que, como Deus tem escrito até esse momento, né? Da caminhada dele pastoral. E eu quero que... já falei isso para ele, mas não custa nada repetir que estaremos sempre aqui a posto para ajudá-lo nele no que for possível para o reino, né? E estamos juntos dele sempre. Agora temos a irmã Ana Lúcia e Luciana. Podem fazer uso da palavra. Oi, bom dia, igreja. Eu quero parabenizar todos os pastores pelo dia de hoje, mas, em especial, eu fui convocada pela Ivonete para fazer homenagem a um pastor que eu conheço há pouquíssimo tempo, mas é um pastor que tem uma grande importância, não só na minha vida, como também da minha família, que é o pastor Antônio. O pastor Antônio, ele chegou há pouco tempo na igreja, ele faz parte do meu PGM, e nós somos, assim, muito gratos a Deus pela vida do pastor Antônio, pela vida da Maria, que é a sua esposa, sua ajudadora. E, nesse momento, eu quero, então, agradecer a Deus, porque ele nos concedeu o pastor Antônio junto conosco, e é uma pessoa que nós gostamos muito, nós amamos muito, que é um pastor que cuida de nós espiritualmente, também fisicamente, nos colocando para fazer alguns exercícios, já que ele é da área de educação física, um pastor missionário, e nós, assim, temos uma gratidão muito grande por ele. E nós, até o Pedro chegou aqui agora, que o Pedro fala que o pastor é o pastor camarada. Então, assim, a ele toda a nossa dedicação, todo o nosso amor, e nós agradecemos a Deus pela vida dele. Parabéns, pastor Antônio. Você apareceu, sabia? Amém, amém. Sua mãe apareceu, Pedrão. Amém. Eu quero aproveitar aqui um momento também para deixar o meu agradecimento a todos esses pastores que, de certa forma, têm sido bênção na minha vida, têm contribuído, são pastores em quem eu posso caminhar do lado, que têm me ajudado na minha caminhada e me ajudando nesse momento no seminário. Eu quero dar a esses pastores a oportunidade de falarem de forma bem resumida, que eu imagino que eles devem estar doidos aqui para agradecer. Eu sei que a gente está com tempo, mas é uma fala bem rapidinha, vocês agradecerem aqui as suas homenagens, tá bom? Ok, posso falar? Pode falar, pastor.
Bem, eu queria agradecer as palavras carinhosas do irmão Rodrigo Costa, nosso líder lá, me ajuda no PGM, e na figura dele eu quero agradecer a todos os irmãos, ovelhas do Senhor, que ali na primeira igreja batista no Andaraí tem estado servindo ao Senhor nesse período de 15 anos de pastorado. Eu louvo a Deus por cada ovelha do Senhor ali que ora, que me ajuda, que me dá assim sugestões, críticas. Eu louvo a Deus pela oportunidade de servir ao Senhor, cuidando de cada uma dessas ovelhas do Senhor. Muito obrigado, desculpa as minhas fraquezas, as minhas falhas. Eu nunca fui pastor, é a primeira vez, e agora já estou com um pouco mais de experiência. Então, eu agradeço a Deus pela paciência, pelo amor de vocês. Muito obrigado. Amém. Então, vamos, de forma resumida, utilizar esse agradecimento do pastor Osíris, compartilhando com todos os pastores aqui, representando todos os pastores aqui presentes. Nesse momento, vamos dar seguimento com a nossa ordem de culto e temos momento de gratidão, de dízimos e ofertas, que vamos cantar o hino. E eu convido agora o nosso ministro para nos conduzir nesse louvor. Louvemos ao nosso Deus. Hoje forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores vis não podem me afligir. Nem em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fluir, olhando para Cristo, grande autor da salvação, pois a visto soberano guarda de Deus me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos prontos para colheitar. Multidões sem luz, sem Deus aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita. Para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor, desprezando deste mundo as sendas ardilosas. Volto meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Dele venho na alma, então, as bênçãos muito gloriosas. E feliz com Cristo, cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Amém.
Eu gostaria de lembrar aos irmãos que os nossos dízimos, as nossas ofertas, podem ser feitas nesse momento de forma eletrônica, por meio de depósitos bancários ou transferência, e estão aqui na nossa tela também os dados da nossa igreja, ou podem ser feitos também de forma presencial, às terças-feiras, na parte da manhã. O nosso irmão Antônio e a irmã Carla estão lá presentemente lá para poder receber os irmãos e receber o dízimo e orar juntos com os irmãos. Aqui tem o nome da nossa igreja, a nossa agência e conta, e o CNPJ da igreja para aqueles irmãos que assim desejarem fazer a sua transferência ou seu depósito. Nesse momento eu convido o pastor Osíris para que esteja orando pelos aniversariantes que eu vou falar aqui agora, tanto de casamento, aniversariantes da igreja e do Ministério Infantil. Hoje nós temos, dia 14 de junho, o Pedro Logato, fazendo aniversário hoje. Parabéns, meu irmão, que Deus te abençoe, que você tenha muitos anos de vida, que seja um dia muito especial para você. Temos também durante a semana Michele Costa, Rômulo Rocha, Luzia Eugênio, Iracema Anjos Amaro, Gabriela dos Santos, Osíris Marques, Wagner Estevão, Joyce Cristina e Marta Andrade. Deus possa abençoar esses irmãos. Temos também os aniversariantes do Ministério Infantil, João da Cunha Bastos Macharete, Maria T. Soares, Tel Silva, e aniversariantes de casamento, Ana Cristina Carvalho Amara e Aires Amarante Rabelo. Que Deus possa abençoar os irmãos, Deus possa abençoar o casamento, os aniversariantes, e eu convido o pastor Osíris nesse momento que nos conduz em oração, agradecendo a Deus por esse culto, pela homenagem aos nossos pastores e por esses aniversariantes. Pastor Osíris, está sem o áudio, a gente não está conseguindo ouvir. Pai de amor, nós te agradecemos por esse culto, na tua santa presença. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem vocacionado homens e mulheres para cuidar do seu rebanho aqui na terra. Te agradecemos pelos pastores que o Senhor levantou entre nós, na história da nossa igreja aqui no Andaraí, por todos aqueles que têm nos auxiliado a cuidar do rebanho do Senhor. E agora, Pai, nós te louvamos, porque o Senhor tem permitido a nossa igreja, em meio a esta crise, a continuar marchando, louvando e seguindo o Senhor e a tua santa palavra, Pai. Senhor, protege-nos e guarda-nos de todo mal, ó Pai. E colocamos em tuas santas mãos as vidas preciosas dos nossos irmãos que estão completando mais um ano de vida, para te agradecer e pedindo que o Senhor multiplique esses anos, que seja um ano de alegria na tua presença, frutificando no teu reino e sempre seguindo o bom pastor, o Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, que o Senhor os faça multiplicar e que a tua obra continue sendo sustentada pelos teus filhos, que fielmente tenham, Pai, colocado diante do Senhor parte de tudo aquilo que o Senhor tem concedido a eles. Que o Senhor continue dando a sua bênção, multiplicando os seus bens, Pai. Fica conosco, Pai. Guarda-nos nesse domingo. Abençoa todas as atividades desse domingo. O culto infantil, logo após esse culto, Pai, que seja abençoado por Ti. A live social que vai acontecer com o irmão Dinho, para ajudar, ó Deus, o Ministério de Ação Social. Pedimos pela palestra das 18 horas, uma igreja relevante nesse momento que estamos vivendo, uma igreja sem preconceito, Pai. Nós te rogamos pelo culto das 7 horas, que o Senhor esteja abençoando o culto nos lares, a mensagem do pastor Rodrigo em cada coração. Que esse domingo seja um domingo muito proveitoso, edificante e de comunhão contigo, Pai. E que o teu amor, Pai, e a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, e a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus estejam com a tua amada igreja, as tuas ovelhas, Pai, aqui na Primeira Igreja Batista no Andaraí, e com todas as demais ovelhas do Senhor, em todas as igrejas espalhadas sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.
Amém. Vamos fazer nesse momento nosso momento de avisos. Temos aqui o chá de fralda. A Yasmin está chegando e os papais Rafael e Veridiana estão muito felizes. Como estamos num período de distanciamento social, você pode levar a sua contribuição de fraldas nos tamanhos M e G e roupinhas de frio para a Piba nas terças-feiras e procurar pela irmã Marta Simões. Temos também o Círculo de Oração, será realizado às quartas-feiras a partir das 19 horas nos lares, conforme programação enviada pelo Facebook da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Não deixe de participar. Temos também a oração e jejum. A igreja convoca para participar de uma corrente de oração e jejum, das 8 horas da noite às 8 horas do dia seguinte, clamando a Deus para que Ele contenha esta pandemia do coronavírus. Convidamos você a participar também do grupo Torre de Oração do WhatsApp, onde será compartilhado orações e reflexões nesse horário. Se você desejar, mande uma mensagem para a irmã Cleonice, líder do Ministério de Intercessão, pelo telefone que está aparecendo aqui na tela. E ela, com certeza, vai incluir o seu pedido e todos estarão orando e intercedendo junto por esse pedido. Temos também Mães que Oram. A líder, irmã Silva Jane, está convocando as mães para orarem em seus lares até o passar esta pandemia. Temos agora também o mês de Educação Cristã Missionária. No dia 23 de junho, celebramos o Dia da Educação Cristã Missionária. Mulheres batistas de todo o Brasil se mobilizam juntas para alcançar o alvo de R$610 mil. Esse valor é enviado à União Feminina Missionária Batista Brasileira, que divide entre o CIEM e o SEC. Participe e invista nas casas de preparo de vocacionados. Envie a sua oferta, envie vocacionados. O SEC e o CIEM esperam por vocês. Temos aqui abaixo os dados da conta. E se você se sentir assim desejado, faça a sua contribuição e abençoe esse grande trabalho feito pela Educação Cristã Missionária. Agora teremos um vídeo da nossa live, que vai ser logo mais, a live solidária do Rima na Palavra. Estamos fazendo aqui alguns ajustes técnicos aqui, mas vai sair. Amém. Temos um outro vídeo também da palestra de logo mais, que será com o irmão Ronan Lima. Logo mais, peço que todos os irmãos não percam às 18 horas uma igreja emocionalmente saudável, sem preconceitos. Convide pessoas, convide seus familiares e participe conosco. Temos agora também, que vai ser publicado na página da nossa igreja, o nosso culto infantil. Então, as pessoas podem passar lá e participar e assistir o culto infantil que vai ser publicado na página de nossa igreja. E temos também a campanha dos nossos
seguidores na página do YouTube da nossa igreja. Então, estamos lá com 394 inscritos, queremos chegar aí a 1.000 inscritos, que vocês possam nos abençoar, nos ajudar nessa campanha, convidando pessoas, pedindo para que as pessoas se inscrevam e participem conosco da nossa página, para que possamos alcançar mais pessoas, para que os vídeos que ali são colocados, para que as palavras que ali são entregues, alcancem também outros lares, outras casas, e a palavra de Deus possa também assim ser divulgada. Nesse momento, irmãos, encerramos o culto da nossa manhã, esse culto tão especial, que teve a celebração do Dia do Pastor. Agradeço aqui a todos os pastores, vou pedir ao pastor Rodrigo para colocar aqui a imagem de todos os pastores, para que eles possam também se despedir. Coloque aqui a imagem dos irmãos, que de forma muito especial abençoaram a cada pastor aqui. E agradeço a você que esteve conosco essa manhã, participando do culto, cultuando junto conosco ao nosso Deus. Que tenhamos todos um excelente domingo, repleto da presença e da graça do nosso Senhor. Amém? Um abraço a todos. Tchau. Tchau. Mais igreja.